Judeus são inferiores? Isso justifica a morte de 6 milhões deles? Você se arrepende, Führer? Mas antes me responda: o inferno é quente? (20 de abril de 1889) Braun am Inn, Império Austro-Húngaro. Hoje nasce Adolf Hitler, a pessoa que tornaria no futuro a Alemanha em uma superpotência econômica e bélica. Além disso, aferventaria o ódio contra os judeus e outras minorias, como negros, ciganos e homossexuais. Hitler, aos 8 anos, desejava ser padre, pois admirava os seus sacrifícios. Mais tarde, desejou ser pintor, sendo rejeitado todas as vezes que tentou. Mas como um amante da arte tornou-se um dos mais sanguinários e brutais ditadores da história desse planeta, que o nazismo e o fascismo sempre andaram juntos, isso todos conhecem. Porém, algumas características são distintas. Para o nazismo, o racismo não era uma escolha, mas uma necessidade. A raça ariana, formada por alemães puros, sem mistura com outros povos, deveria ascender. O antissemitismo é algo que até hoje está presente na Europa, porém Hitler aflorou a raiva e a indignação do povo alemão contra esse povo. Nem capitalismo, nem socialismo eram bem vistos. O capitalismo agravava as desigualdades sociais e feria o senso de unidade do Estado, enquanto que o socialismo era visto como algo voltado aos judeus, visto que Karl Marx, importante pensador de tal ideologia política e alemão,
era judeu. De último ponto, o sentimento ultranacionalista, que é aquele no qual a população acha que seu país é superior aos outros, era utilizado pelo nazismo. Para entendermos o nazismo, precisamos entender como o fascismo nasceu. Na década de 1920, Benito Mussolini, um ex-socialista, criou uma corrente radical chamada fascismo. O fascismo tinha preceitos semelhantes ao nazismo, já que o primeiro foi inspiração para o segundo. O fascismo italiano nasceu como uma milícia que desejava reprimir socialistas, nem que para isso a censura, armas e perseguições fossem utilizadas. Mussolini teve o apoio da burguesia, já que essa tinha medo que os socialistas poderiam fazer, já que há pouco tempo atrás houvera a Revolução Russa. O estopim para que Mussolini ganhasse o poder foi a Marcha sobre Roma, que aconteceu em 27 de outubro de 1922. Tal evento acabou sob pressão de armas e popular contra o rei italiano, tornando Benito Mussolini primeiro-ministro da Itália. Ele utilizou-se da própria lei para instituir medidas extremistas. Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, a superinflação, desemprego e condições subhumanas eram comuns. O Tratado de Versalhes, documento que punha a culpa da Primeira Guerra Mundial sobre a Alemanha, levou o país a crises econômicas e políticas. Hitler, com seus discursos de engrandecimento nacional, além de criticar os comunistas e os americanos, ganhou notoriedade, pois boa parte da população começou a compactuar com seus ideais. Não podemos nos esquecer da grande admiração que Hitler tinha por Mussolini, tendo o nazismo grande influência do fascismo italiano. Hitler foi nomeado chanceler, algo como primeiro-ministro, em 1983, por Paul von Hindenburg, então presidente da Alemanha. Mas antes, em 1923, Hitler havia tentado assumir o governo por meio de um golpe. A tentativa fracassou e levou Hitler à prisão, onde escreveu o seu livro Mein Kampf, no qual ele explicava suas ideias de um mundo perfeito. É inegável que o nazismo fez a Alemanha crescer economicamente durante o período entre guerras. Porém, leis como o exército reduzido e desarmamento não foram respeitadas. A fim de se expandir pela Europa, Hitler invadiu diversos países, entre eles a França, Dinamarca e a Polônia. O regime nazista foi responsável por milhões de mortos, entre eles 6 milhões de judeus, apenas em campos de concentração. Em meio à dor, holocausto, guerra, fome, isolamento, o nazismo tomou proporções enormes. E, para sempre, o nazismo e suas vertentes vivem apenas nas páginas mais nojentas e repugnantes dos livros de história.